material seja exportado para a Alemanha e que seja beneficiado e que retorne ao mercado europeu em função, em forma de material para a indústria automotiva e para eletrodoméstico. Bom, nem todo grande evento, nem todo grande negócio traz só benefício para a sociedade, e os riscos são inerentes à atividade. De toda sorte que no entorno da CSA, algumas notícias têm preocupado toda a sociedade brasileira. Dentre elas, o dano ambiental, assim como também alguns danos à saúde do trabalhador. Dentro dessa abordagem, desse foco, sem nenhum contexto político outro que não seja saúde do trabalhador, que nós hoje, apesar de ter a plateia não muito plena, vamos discutir a saúde do trabalhador frente à CSA. Eu declaro aberta a reunião e tenho a honra de convidar o Dr. Daniel Macedo Pereira, defensor público federal, titular da 2º Ofício de Direitos Humanos e Tutela Coletiva da Defensoria Pública da União do Estado do Rio de Janeiro. Quero deixar mais uma vez claro o agradecimento a Vossa Senhoria por ter aceito o convite e tenho certeza que a sociedade brasileira, a partir desse momento e com tudo gravado e ao vivo na internet, vai ter os esclarecimentos necessários a respeito desse evento CSA, Santa Cruz, CEPETIVA, Estado do Rio de Janeiro. Por gentileza, pode vir. Gostaria também de agradecer a presença e convidar o senhor Flávio Chantre, gerente de comunicação da CSA. Por gentileza. Gostaria também de convidar o senhor Valdir Monteiro, diretor de Recursos Humanos também da CSA. Bom, os senhores fiquem à vontade e nós teremos a seguinte dinâmica. Cada apresentador vai utilizar de 15 minutos e vai expor tudo aquilo que achar necessário para que esse evento CSA fique bem elucidado frente à nossa subcomissão. Todo o nosso interesse tem por fim elucidar o evento, nada além disso. Combinado? Bom, se for de comum acordo, eu vou começar pelo senhor Flávio Chantre. Possível? Alô? Eu prefiro abrir mão da palavra nesse momento, passar para o Valdir Monteiro, que é diretor de Recursos Humanos e responsável pelo tema saúde do trabalhador, e eventualmente na sequência eu posso complementar. Tá. Obrigado. Muito boa tarde, Excelência. Boa tarde a todos e mais autoridades. Para nós é um prazer estar aqui, atender ao convite dessa comissão. A oportunidade que nós temos, como Vossa Excelência mesmo já disse de antemão, de esclarecer alguns aspectos e juntos encontrarmos uma forma comum e satisfatória para toda a sociedade econômica e civil. Como o senhor mesmo disse, Vossa Excelência explicou que é uma joint venture entre o Brasil e a Alemanha, a Vale do Rio Doce 26%, a ThyssenKrupp, uma empresa alemã de 180 anos fabricando aços, tem os restantes 70 e poucos %, e decidiu-se investir no Brasil por algumas razões. Primeiro, que o Brasil é um produtor historicamente de qualidade de aço, tem suas reservas de matéria-prima aqui, e o Estado do Rio de Janeiro ofertou uma oportunidade de se instalar próximo ao mar e próximo na região sudeste, onde tradicionalmente nós temos outras siderúrgicas já instaladas há mais de 60 anos produzindo aço. Isso posto, nós começamos a obra de terraplanagem em 2006, 18 de novembro de 2006, iniciamos as primeiras edificações de civis em meados de 2007 e concluímos a nossa instalação em meados de 2010. Quando, em setembro de 2010, dia 7 de setembro de 2010, foi possível produzir a primeira placa de aço, que é o nosso produto final. Nesse meio tempo, hoje a CSA nós contamos empregados diretos 2.560, mas permanentes e indiretos com 2 parceiros são 5.500, parceiro esse, a RIP e a Siemens. Nós vimos contratando as pessoas ao longo desses últimos 4 anos. Nós completamos esse efetivo agora de 2.600 pessoas, e os demais parceiros também, o complemento deles, por volta de outubro de 2010.
Então, nós temos gente que contratamos em 2007, encaminhamos para a Alemanha para treinamento, são técnicos de metalurgia, já experientes em... Alô? Experientes em siderurgia. Bem, o que é importante frisar do ponto de vista do trabalhador? Antes da CSA já iniciar suas contratações, eu estou lá há 6 anos, eu fui um dos primeiros a chegar, eu venho do segmento de mineração e eu, portanto, não tinha experiência em siderurgia. Nós vamos estudar o que é que acontece no que diz respeito à gestão das pessoas em termos de saúde ocupacional na siderurgia. Conversando com os em Minas e Ipatinga, com a CST no Espírito Santo, com a CSN em Volta Redonda, e a própria COSIPA em Cubatão, que são empresas que têm no mínimo 40 anos de existência, nós observamos quais são os exames específicos que eles fazem para se assegurar que a saúde do trabalhador não está sendo acometida pelo seu ambiente. E assim foi, nós construímos o nosso plano de exame admissional. Em nenhum momento nós constatamos dessa avaliação médica dos empregados que nós contratamos, que nós temos hoje, por volta de 1.200 que vieram à atividade siderúrgica, qualquer afetamento de saúde causado pelo elemento siderurgia. Qualquer um. Nós temos, sim, casos hoje detectados nos nossos exames periódicos, exame admissional, pessoas que têm bronquite, que têm afecção cutânea, e que o nexo não está relacionado a isso em função das avaliações que são feitas. A nossa radiologia ela é feita no padrão da OIT. O padrão da OIT ele estabelece que é a única forma de você detectar pneumoconiose, que seria uma doença ocupacional causada por isso. Nós fazemos isso periodicamente, conforme nós seguimos o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Risco de Acidentes, que leva em consideração também acidentes ambientais à saúde do trabalhador. Fazemos levantamentos ambientais e medições de poeira inalável, medições de temperatura, medições de fumos metálicos, quando a existência dele, de forma periódica, a média semestral, exames periódicos semestralmente. Então, eu posso afirmar com bastante segurança que, até esse momento, nós não temos registrado nenhum caso na CSA de afetamento da saúde do nosso trabalhador em função da atividade siderúrgica. Os casos que nós temos clínicos está contextualizado nos dossiês médicos de que isso são características crônicas que até vegetativa. Isso posto me faz entender, me faz deduzir que a atividade siderúrgica, onde tem-se a presença da poeira que foi que suscitou toda a reação da comunidade, é uma poeira que tem uma composição química de 92% de ferro, e é chamado grafite, quer dizer, isso não tem nenhuma... ele é inerte à saúde humana. Nesse aspecto de que nós temos uma atividade siderúrgica, algumas pessoas dizem nós temos coqueria. Mas a nossa coqueria é uma das mais modernas do mundo. No Brasil, acho que é a segunda, só tem uma outra que foi construída logo depois. A nossa coqueria ela é selada. Selada significa o quê? Não há emanação de gases para a atmosfera. O gás ele é conduzido por uma tubulação para a termoelétrica, onde ele gera vapor, gera temperatura, que gera energia. Nós somos suficientes de energia. Nós entregamos para o sistema hoje energético 250 megawatts. Nós consumimos 178. Então, nós estamos contribuindo para o sistema também. Esses gases, quando vão para a atmosfera, saem em forma de vapor. Em linhas gerais, essa é a situação da CSA, a realidade. Nosso serviço médico é 24 horas por dia. Nós temos todos os atendimentos, seja para a emergência de acidente de trabalho, seja na questão de saúde ocupacional. Os nossos terceiros estão lá dentro. Hoje nós temos 5.500 das empresas coligadas, mais 8.000 de terceiros de empreiteiras lá dentro. Todos contam com a nossa assistência médica também de forma permanente. Algo mais? Passar a palavra ao doutor Daniel, para que em seguida, então, nós possamos incrementar o debate, que existem algumas coisas a serem postas. Por gentileza, doutor Daniel. Boa tarde aos presentes, excelentíssimo deputado Aloísio, os representantes da CSA, os demais que se fazem presentes aqui. Meu nome é Daniel Macedo, sou defensor público federal
titular do Ofício de Direitos Humanos e Tutela Coletiva do Estado do Rio de Janeiro. Qual é a função deste ofício no âmbito da Defensoria Pública Federal? Toda vez que uma situação gera um impacto sobre o aspecto da saúde, do meio ambiente, ou sobre qualquer outro aspecto que envolva um direito difuso, a Defensoria Pública da União atua independentemente de provocação na defesa desses hipossuficientes jurídicos financeiros, né? A clientela hoje da Defensoria, em verdade, gira em torno de 92 milhões de brasileiros que ganham apenas 2 salários mínimos, né? Nós sabemos que há situações que extravasam, situações de lesão que extravasam esses hipossuficientes para atender a todos. Então, numa violação ao meio ambiente, não sofre impacto apenas o pobre, na acepção jurídica da palavra, mas todos aqueles que estão em volta de uma determinada municipalidade ou de uma empresa do porte, por exemplo, da CSA. Hoje somos apenas cerca de 500 defensores públicos federais para cobrir todo o território nacional, o que é uma tristeza, né? Uma vez que a União tem 8.000 advogados para defendê-la, mas temos apenas cerca de 500 defensores federais para defender esses 92 milhões de brasileiros. Só para que os senhores tenham uma ideia, o Estado do Rio de Janeiro tem hoje cerca de 700 defensores estaduais. E defensores federais somos apenas cerca de 50 defensores. Mas não vim aqui para fazer uma propaganda da instituição, embora ele esteja sangrando, precisando do empenho dos deputados e senadores para a criação de mais cargos. Vim exatamente atendendo o convite da comissão para falar sobre a situação atual e que ainda está presente, portanto, da Companhia Siderúrgica do Atlântico. Estou feliz com a minha presença aqui. Achei que falaria sozinho. Então, quando adentraram na sala os representantes da CSA, isso me deixou muito alegre, né? Eu costumo dizer que o processo é informado pelo princípio do contraditório, ou seja, o processo é dialógico, né? Aqui também não pode ser diferente. Houve-se as duas versões. Há uma ciência bilateral de todos os atos, com a possibilidade de as partes interferirem no convencimento. É o que vai acontecer assim, aqui, pelo menos assim eu espero. Na semana passada, eu requisitei à Fundação Oswaldo Cruz uma avaliação que eles já tinham dos impactos socioambientais e de saúde em Santa Cruz, decorrentes da instalação e operação da CSA naquele bairro, no estado do Rio de Janeiro. E peço a licença aos presentes para ler parte desse relatório. Esse relatório vai encampar um viés histórico, e o meu foco aqui é a questão da saúde, né? Porque até o momento as notícias são veiculadas pela imprensa, mas nunca de forma tangível, como pode acontecer hoje, e a partir de hoje, essa questão vem para a casa do povo, que é a Câmara dos Deputados, ser discutida abertamente. Então, eu peço licença para ler trechos desse relatório. O relatório geral tem 65 páginas, logo eu extravasaria o tempo de 15 minutos, então vou resumi-lo, daí mais ou menos 10 páginas. O Complexo Siderúrgico CSA é considerado um dos maiores empreendimentos privados do setor produtivo na América Latina, voltado à produção prevista de 5 milhões de toneladas anuais de aço para exportação. O projeto recebeu até 2010 investimentos de cerca de 8,2 bilhões, sendo fruto de parceria entre a ThyssenKrupp Steel, maior produtor de aço da Alemanha e principal acionista, 73,13%, e a Vale, maior produtora de minério de ferro do mundo, que participa com 26,87%. Desde seu início, em 2004, o projeto foi cercado de polêmicas. As fábricas siderúrgicas concentram diversos riscos ambientais, com impactos à saúde ambiental e dos trabalhadores. E, por este motivo, o processo de licenciamento tende a ser cercados por conflitos. Isso, assim, é em todo lugar, né? A oferta do governo fluminense para a instalação da fábrica em Santa Cruz ocorreu em região de elevada vulnerabilidade socioambiental,
a bacia hidrográfica da Baía de Sepetiba, decorrente tanto dos passivos ambientais, caso da Companhia Mercantil Industrial Ingá, como das atuais fábricas da região, em especial do Distrito Industrial de Santa Cruz, incluindo a siderúrgica Gerdau Cozigua, instalada ao lado da CSA. Dados do INEA já apontavam a saturação da bacia aérea da região derivados dos poluentes industriais existentes antes mesmo da instalação da CSA, no tocante às partículas totais e inaláveis, ou seja, os valores de qualidade do ar se aproximavam às normas do CONAMA e ultrapassavam os valores de qualidade da legislação europeia. O parecer analisa sobre a perspectiva da saúde pública e da saúde ambiental diversas lacunas existentes, com destaque para, isso quanto à licença provisória, a fragmentação da avaliação do empreendimento, linha férrea, siderúrgica e termoelétrica, ignorando os efeitos sinérgicos e a possibilidade de exposição cumulativa e simultânea da população aos diferentes poluentes, riscos não devidamente analisados relacionados ao ruído provocado pelo tráfego de trens e caminhões, pelos efluentes líquidos, resíduos sólidos e principalmente as inúmeras emissões atmosféricas. Instalação de empreendimento poluidor em bacia aérea já saturada e área socioambiental de grande vulnerabilidade, Baía de Sepetiba, como já dito, com grande vocação turística e para a produção de alimentos. Além disso, os estudos epidemiológicos publicados em revistas nacionais e internacionais apontam problemas de saúde relevantes para moradores que habitam em áreas próximas de siderúrgicas e alto-fornos, além dos próprios trabalhadores. Levantamento sobre a legislação internacional, que regulamenta distâncias mínimas admitidas para moradias próximas às siderúrgicas, também aponta a existência de casas em raios inferiores ao que seria permitido em outros países, como na Alemanha, por exemplo, 1.500 metros. No caso de Santa Cruz, a CSA foi instalada em área que já possuía diversas comunidades de baixa renda, inclusive com habitações contíguas ao complexo siderúrgico, e que lá permaneceram após o início do empreendimento. Então, em outras palavras, a distância de raio mínimo de 1.500 metros não foi respeitada. No período entre o início da construção da fábrica e o início da operação em junho de 2010, várias denúncias de irregularidades como dragagem, circulação de navios, destruição do manguezal da Baía de Sepetiba, problemas trabalhistas referentes a 120 trabalhadores chineses mobilizados para a construção da usina sem contrato de trabalho, além de operários subcontratados em condições degradantes de trabalho, motivaram notícias na imprensa e intervenções do Ministério Público. Pouco mais de um mês após o início das operações da CSA, ocorrido em julho de 2010, as queixas dos moradores sobre a poluição atmosférica, um pó brilhoso, prateado, que estaria causando problemas de saúde, começaram a circular na imprensa. A persistência do problema motivou a organização, em 17 de setembro de 2010, de uma missão de solidariedade e investigação de denúncias em Santa Cruz, da qual participaram pesquisadores da Fiocruz, entre outros, que já haviam produzido recentes trabalhos sobre a região e a empresa, em articulação com a Rede Brasileira de Justiça Ambiental. A missão ouviu a população local atingida uma série de denúncias que associavam o incremento da poluição ao surgimento ou agravamento de uma série de problemas de saúde, incluindo problemas respiratórios, dermatológicos e oftalmológicos. Também foi relatada a precária assistência da população por parte do Sistema Único de Saúde no território em decorrência de sua desorganização e desinformação face à complexidade do problema. A este foram adicionados outros problemas, alguns já previstos anteriormente, feita por pesquisa da Fiocruz, tais como ruídos de linha férrea de trem de madrugada durante e após o início da circulação de trens de matérias-primas para a indústria, rachaduras nas casas durante a construção, crise social e econômica entre os pescadores afetados com a redução da pesca. Falta de informação, ameaças feitas a pessoas que denunciaram problemas da CSA, dentre outros. Após a missão, alguns profissionais da Fiocruz continuaram mobilizados em torno do problema.
produzindo algumas ações tais como atendimento médico dos moradores atingidos, tanto no ambulatório do Centro de Estudos de Saúde, como no Hospital Universitário Pedro Ernesto, da amostra de poeira metálica colhida, avaliação de amostra de poeira metálica colhida por morador de Santa Cruz, análise técnicas dos riscos de usinas siderúrgicas e da CSA, participação e depoimentos em audiências públicas e acompanhamento dos principais acontecimentos junto aos movimentos sociais e entidades que assessoram a população. Mediante convites para participação em reunião do Conselho Distrital de Saúde, profissionais da Fiocruz presenciaram a continuidade de diversas reclamações dos moradores, como, por exemplo, os problemas de saúde decorrentes da poluição atmosférica após o início das operações, os impactos negativos à renda geradas pela CSA, os quais também gerariam agravos à saúde, a lentidão do poder público em investigar os impactos à saúde da população e assumir o papel que lhe cabe no esclarecimento para todos os trabalhadores e moradores. Todos os problemas relatados pela população local e as atividades envolvidas pelos técnicos da Fiocruz apontam para a gravidade dos problemas atuais e futuros, seja em função da poluição atmosférica, seja dos eventos agudos já ocorridos ou que poderão vir a ocorrer, ou ainda pela exposição a outros riscos ambientais relacionados à presença da siderúrgica, em particular junto a moradores da proximidade daquelas áreas. Contribuindo para a maior institucionalização e ampliação do debate na comunidade científica. No final de outubro, a Fiocruz encaminhou carta ao INEA, solicitando informações sobre o monitoramento ambiental da qualidade do ar e das emissões atmosféricas da CSA, analisados pela empresa e pelo INEA, o que será objeto de uma análise mais detalhada ainda nesse relatório. A análise de risco apresentada nesse relatório, a partir dos dados entregues pelo INEA, corrobora a queixa de moradores, pois indica a presença de particulados em quantidades prejudiciais à saúde, tanto segundo a legislação nacional, como de acordo com os níveis propostos pela OMS, que é igual à da atual legislação europeia. Por exemplo, os dados numa das estações de monitoramento do ar mostram que no período anterior ao início das operações da empresa, 5,3% das concentrações diárias médias de material particulado inalável estavam acima do padrão de referência da OMS, passando esse percentual para 23,5% no período de 18 de junho de 2010 a 30 de novembro, 18 de junho de 2010 a 30 de novembro de 2010. Isso correspondeu a 39 eventos ou dias com concentrações diárias médias superiores a 50 metros cúbicos, sendo certo que a legislação europeia só permite um máximo de 35 dias com concentrações diárias superiores a estes valores. A partir dos dados anteriores, foi realizado um exercício de estimarem-se os impactos da poluição com base na metodologia de avaliação de risco descrita na Agência de Proteção Ambiental. Os cenários analisados foram para crianças na faixa etária de 6 a 8 anos, em tempo de exposição de 4 horas diária, com frequência de exposição de 4 dias por ano, envolvendo particulado inalável, como o chamado PM2,5. Nessas condições de exposição a serem comparados com a dose de referência, estimou-se uma dose de exposição, um índice de perigo 3,3 vezes maior do que a dose de referência indicada pela OMS. E tem outros dados técnicos aqui. Em 2 de dezembro de 2010, a CSA foi denunciada pelo Ministério Público Estadual por crimes ambientais em decorrência da poluição atmosférica em níveis capazes de provocar danos à saúde humana, afetando principalmente as comunidades vizinhas da usina em Santa Cruz. O evento que gerou a poluição aguda foi ocasionado, segundo a denúncia, pelo armazenamento contínuo de ferro-gusa em poços ao ar livre no chamado poço de basculamento, sem qualquer controle de efluentes gasosos. De acordo com a denúncia do Ministério Público Estadual, o problema teria ocorrido por 3 razões: o não funcionamento à época do início do alto-forno da aciaria, o subdimensionamento da máquina de
lingotadeira, que receberia o ferro gusa, e a inexistência de sistemas de contenção de particulados nos postos de basculamento. Tais falhas teriam sido agravadas pela falta de informações precisas do ocorrido por parte da SA junto ao órgão ambiental. Os agravos à saúde levantados pelo Ministério Público junto aos moradores da região apontaram para o agravamento de problemas como dermatites, irritação de mucosas e problemas respiratórios diversos, similares aos denunciados pela população integrantes da missão de 17 de setembro de 2009. Logo após a denúncia do Ministério Público, apesar das pressões e protestos de vários setores, a empresa recebe a autorização do INEA para dar início à operação do segundo alto-forno, iniciada em 17 de dezembro de 2010. Em seguida, ocorre outro evento crítico, semelhante ao de agosto de 2010, com forte poluição atmosférica, com a presença de material particulado e de um pó prateado proveniente da deposição de ferro gusa em cavas abertas. O fato foi amplamente divulgado pela imprensa e, no início de janeiro, o INEA multou a CSA em 2,8 milhões pela poluição atmosférica e estipulou uma compensação socioambiental indenizatória de 14 milhões. Se eu já passei do tempo, excelência, senhor. A partida do segundo alto-forno gerou, com a poluição produzida, uma segunda denúncia de crime ambiental contra a empresa por parte do Ministério Público Estadual, ocorrida pela não adoção das medidas preventivas que reduziriam, caso aplicadas, o dano ambiental, tais como redução da capacidade do alto-forno, implantação de sistema de captação de poluentes junto à máquina de lingotamento, bem como para o local de armazenamento de ferro gusa no posto de basculamento ou, entre aspas, pit de emergência. Eu não sei se é PIT ou PIT de emergência. De forma similar à primeira denúncia, tais fatos foram agravados pela não comunicação imediata do problema ao órgão ambiental. Em 18 de março de 2011, foi criada uma comissão especial pela LERJ para apurar possíveis irregularidades e improvidências do Governo do Estado e do Instituto Estadual do Ambiente no processo de concessão de licenciamento. Só mais um minuto. Aqui. A exposição ambiental a altas... A partir dos dados anteriores, foi realizado um exercício, isso eu já li. A exposição ambiental a altas concentrações de ferro pode ser comparada à exposição ocupacional. E dentre os efeitos à saúde decorrentes da exposição crônica, pode ser citados danos pulmonares e hepáticos, pancreatite, diabetes e anormalidades cardíacas. A inalação de fumos metálicos está associada a sintomas semelhantes à influenza, com febre e gosto metálico, tremores, tosse, fraqueza, dores musculares e no peito e o aumento da contagem de células brancas. A deposição de particulados na pele produz irritação e nos olhos conjuntivite, ulceração e anormalidades na córnea como descoloração. Com relação ao manganês e à exposição ambiental, a literatura destaca que, quando em excesso no organismo, pode causar efeitos tóxicos em diferentes níveis, sendo os mais preocupantes que agride o sistema nervoso central. A concentração média de manganês nas amostras coletadas na estação de monitoramento é 3,4 vezes superior à concentração de referência do manganês em material particular respirável, estabelecida pela EPA, acima da qual podem ocorrer efeitos neurocomportamentais. A exposição a altas concentrações por via digestiva, respiratória ou mesmo dérmica pode causar sérios efeitos adversos à saúde. Alguns autores sugerem que esses efeitos, especialmente os neurológicos, ocorrem com uma disfunção continuada, que é dose dependente, ou seja, efeitos moderados e não detectados podem ser causados por quantias baixas, mas fisiologicamente excessivas, e estes efeitos podem aumentar em severidade em função dos níveis crescentes de exposição. Excelência, por hora são
esses esclarecimentos que eu trago ao público, e Vossa Excelência fica à vontade. Sim, gostaria de agradecer e queria que o senhor Flávio, se por gentileza quisesse se manifestar como gerente de comunicação da Companhia Siderúrgica, tem 15 minutos. Alô. Obrigado, Excelência. Eu só queria, aproveitando a explanação feita anteriormente, fazer alguns esclarecimentos que são devidos, né? Primeiro, que desde 2009, a empresa instalou, a pedido do órgão ambiental do Estado do Rio de Janeiro, INEA, 3 estações de monitoramento online, 24 horas por dia, conectadas diretamente ao INEA. Então, um ano antes da operação da empresa, o monitoramento da qualidade do ar na região, em 3 pontos diferentes escolhidos pelo INEA, exatamente onde fica a usina siderúrgica, outro numa escola municipal na comunidade vizinha e outra em Itaguaí, município vizinho. E essas estações estão em funcionamento desde 2009 e em nenhum momento foi aferido qualquer atingimento, sequer atingimento dos padrões ambientais exigidos no Brasil. Segundo, houve de fato 2 episódios de emissão de pó de grafite, como a gente chama internamente. A população local até chamou de chuva de prata, até pela aparência realmente do material. Na verdade, o pó de grafite é exatamente isso, né? Quer dizer, o grafite que a gente conhece é grafite de lápis, e é exatamente isso a composição do material. É um material inerte, cujo tamanho dele é uma partícula de um tamanho que, pelo padrão mundial da OMS, não é inalável, então nenhuma pessoa pode absorver aquilo. E isso ocorreu 2 vezes, uma vez em agosto de 2010 e outra vez em dezembro de 2010. Nós estamos em outubro de 2011, então, portanto, há 10 meses não ocorre nenhuma emissão, nenhuma violação de qualquer padrão imposto pela legislação brasileira. Então, todas as notícias eventualmente veiculadas pela imprensa se referem a 2 episódios ocorridos o ano passado. Episódios isolados, deve-se ressaltar. O doutor... fiz algumas anotações aqui. O doutor Daniel Macedo se referiu a um estudo da Fiocruz. A gente teve uma reunião há pouco tempo na presidência da Fiocruz, onde, inclusive, recebemos um comunicado oficial dizendo que não há, até o momento, nenhum estudo conclusivo oficial da Fiocruz. Disse, sim, o vice-presidente da instituição, que havia um estudo interno, de uso exclusivo interno, que não poderia ser divulgado externamente, justamente porque não era e não é conclusivo ainda. Paralelamente, nós contratamos o professor doutor René Mendes, da USP, que é consultor da OIT, e ele fez um estudo desses 2 episódios e constatou, e temos esse laudo, que não houve e não há nenhum dano à saúde humana com as emissões dessas 2 emissões de pó de grafite, porque trata-se de material inerte. Inclusive, neste momento, até com o nosso total apoio, há uma auditoria de saúde em andamento, coordenada pela Fundacentro, a pedido do INEA, com a participação, inclusive, da Fiocruz, o ERJ, o FRJ, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Estadual da Saúde. Essa auditoria está em andamento, a gente está fornecendo todas as informações possíveis, porque não há ninguém mais interessado do que a CSA para esclarecer definitivamente essa questão de eventuais impactos à saúde, seja da população do entorno, seja dos trabalhadores da empresa. Paralelamente, existe uma auditoria em andamento, aliás, em vias de ser concluída, uma auditoria operacional, e que também investiga as questões ambientais, exigida pelo INEA, e a gente está aguardando a conclusão tanto dessa auditoria operacional quanto dessa auditoria de saúde, para que finalmente o INEA tenha as condições suficientes para a concessão da licença de operação da empresa. A empresa opera hoje numa pré-licença, uma licença de pré-operação concedida pelo INEA, e ela está aguardando para que todos esses estudos sejam concluídos e aí sim se chegue a uma decisão final por parte do INEA.
Só isso, estou à disposição. Senhor Valdir, alguma outra colocação que o senhor deseja? Excelência, eu gostaria, sim. Eu acho interessante quando o doutor Daniel traz esse relato aqui, e como eu disse agora há pouco, isso me permite dizer que há 6 anos que eu estou na CSA, vivendo muito próximo desse assunto. Por um lado, nos estranha, nós não temos acesso a essa visão, a essa ótica, porque os nossos relatórios estão todos disponíveis nos órgãos ambientais e qualquer ambiente que seja. O que me chamou a atenção no seu relato é que existe alguma referência, pouco, só no finalzinho o senhor mencionou alguma coisa ligada à Organização Mundial de Saúde, mas não há uma referência literária, de literatura técnica, onde se baseia os índices e os dados. Quando diz da deformação fetal, da mutação genética, eu gostaria, nesse momento, quando isso fosse afirmado por um especialista, um profissional de saúde, que o senhor sabe, provavelmente, Excelência, que medicina não há absolutismo, portanto, nós admitimos que possa, sim, eventualmente ter problemas sobre algum corpo humano diferente, por questão, mas nós gostaríamos de ter referência bibliográfica que deve estar baseada nessas coisas, porque nosso estudo aqui, o Dr. René Mendes, ele é da Organização Mundial de Saúde, ele é da USP, ele é da OIT, ele é uma pessoa que ele baseia os dados dele aqui todos. O mais importante, doutor Daniel, nós temos acesso a essas afirmações, porque isso nos torna mais ainda eficientes e mais acurados na prevenção. Se isso, de fato, foge ao nosso conhecimento disponível, a afirmação que vem do colega, vai nos aprimorar a nossa prevenção. Eu só queria fazer uma pequena observação importante. Nós estamos instalados no menor IDH do Rio de Janeiro, que é a Zona Oeste. Nós contratamos hoje 65% dos trabalhadores permanentes na nossa empresa, que são de Campo Grande, de Santa Cruz, de Seropédica, de Itaguaí, da Zona Oeste. O nosso salário mínimo na operação é R$ 1.400. O salário de entrada nosso, para o menor aprendiz nosso, o jovem aprendiz, que é o programa de cota, ganha R$ 1.020. Que nós treinamos 80 pessoas por ano. Nós temos hoje mais de 80 PCDs ocupando cargos importantes com salário profissional. Eles não estão lá sentados no banco da escola. Nós doamos uma clínica, uma UPA, estamos doando clínica da família, construímos o Senai, e construímos uma escola de 2º grau que vai ser certificada como a primeira escola verde do Brasil. Essa retribuição à sociedade que nos acolheu, além dos 30 mil empregos gerados na época da construção, e foram durante 2 anos e meio, isso tudo nos torna responsável com a comunidade. Nós temos maior interesse nisso. O que eu apenas clamo é que quando se fizer um relatório, uma afirmação em qualquer órgão de imprensa, que se baseie a afirmação e um fundamento técnico, uma literatura técnica. Eu até gostei quando o senhor leu no relatório, a possibilidade pode acontecer, pode acontecer, pode acontecer, pode acontecer. Só que isso se torna uma verdade no senso comum, na comunidade, como se estivéssemos fazendo isso. Por isso eu gostei do ajuste do termo, pode acontecer. E para finalizar, eu queria apenas dizer, nós não contratamos chineses, nós compramos o equipamento da China, que trouxe 510 chineses para montar, junto com 2.800 brasileiros de empresas brasileiras, de construção, de montagem, que umas do Rio de Janeiro conhecidas, outras de Minas Gerais, que são tradicionais. Todos passaram pelo Departamento de Imigração aqui em Brasília. A Polícia Federal teve 4 vezes, um deputado, presidente da Câmara de Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro, esteve lá nos visitando, uma auditoria com o tradutor em mandarim, para não ter menor contato com a empresa. Nós abrimos as portas para ele, ele saiu de lá e nenhuma acusação foi nos feita sobre isso. Os chineses dormiam em alojamentos com ar-condicionado, 2 beliches por quarto, com televisão, internet, para eles assistirem novela chinesa. Essa é a verdade dos chineses. A CSA não contratou mão de obra chinesa. Ela comprou um equipamento que o fornecedor disse, eu vou ter que montar. É como se você tem que montar. Você compra um móvel para sua casa, um armário embutido, ou uma marceneiro tem que ir para sua casa montar um móvel. Isso é simples. Então eu só gostaria da oportunidade que o senhor me deu de esclarecer que nós não contratamos mão de obra barata. Pelo contrário, nós pagamos muito bons salários. Obrigado. Eu vou abrir a palavra, doutor deputado Ricardo Izar. Por gentileza, algum questionamento? Bom, eu queria cumprimentar o presidente pela iniciativa, aproveitar para agradecer a presença hoje
na questão dos animais, que foi com a gente lá no Presidente. E eu queria, primeiro, falar da Defensoria Pública. A gente está aqui junto para batalhar por vocês, a gente sabe o que vocês sofrem. E esse relatório, eu ia te questionar quem foi feito, mas o senhor já esclareceu para a gente. Agora, quando a CSF foi para lá, já haviam moradias no local? Essa é a primeira pergunta que eu queria colocar. Eu não sei se eu ouvi ou foi na hora que eu saí se isso foi colocado. E, de acordo com o relatório da Defensoria Pública, não foi respeitado os 1.500 metros. Então, eu queria saber se isso é verdade. E eu ia perguntar do pó prateado, mas o senhor já me esclareceu aqui o que é o pó prateado. Agora, o grafite, ele foi considerado um material inerte. Quando a gente fala de material inerte, é referente a problemas respiratórios. Agora, a gente sabe que o grafite ele causa, às vezes, alergia. Crianças, às vezes, na escola têm problemas de alergia ao grafite. Aquelas dermatites que aconteceram na época do pó prateado, não pode ter sido decorrência disso? E foi tomada algum tipo de providência quanto a isso? E o que eu queria mais importante, assim, que eu gostaria de saber, é a questão dos resíduos sólidos. Eu queria saber se é seguido algum protocolo das leis de resíduos sólidos, se são seguidos, e gostaria de solicitar por escrito o procedimento do tratamento dos resíduos sólidos da CSA. Eu vou tentar cobrir todas as suas dúvidas. Com relação à moradia no local, nós desconhecemos o distanciamento de 1.500 metros. Em nenhum momento da instalação, todos os órgãos reguladores e os nossos consultores, ninguém mencionou essa questão da distância de uma atividade siderúrgica. Então, eu tenho visitado as empresas na Alemanha da ThyssenKrupp, que ela tem várias siderúrgicas e existem vizinhos do outro lado da rua, que também reclamam do pó de grafite lá. Isso aí, o pó de grafite, ele existe, na atividade siderúrgica, 200 siderúrgicas funcionando no Brasil hoje, em todos os continentes, você vai ter o pó de grafite, que ele é um processo da metabolismo do ferro gusa ao se esfriar. Isso é uma coisa, uma realidade. Investe-se em contenção da dispersão, mas que ele existe não tem como. Então nós desconhecíamos, eu continuo, eu vou até checar, porque para mim é uma novidade, 1.500 metros. Com relação à moradia local, existia. Nós temos uma avenida, uma condensação comunitária de mais ou menos 20 mil pessoas, né? No total, bem em frente ao terreno da CSA, nós estamos falando que mais ou menos 2.500 pessoas que moram em duas comunidades em frente. São 3 quilômetros o terreno de frente para a avenida principal. E com relação à dermatite, quando o senhor menciona que a dermatite, se isso tem correlação. Nós convidamos 3 pessoas que apresentaram, logo no início, antes da queixa tomar esse corpo que tomou, através do apoio de deputados, imprensa e Ministério Público, nós convidamos 2 pessoas que apresentaram queixa a um acompanhamento médico, evidentemente custeado por nós, em médicos privados, não necessariamente público, ou público se ela tivesse interesse em fazer. Elas foram para a primeira consulta, não retornaram. Nós não conseguimos ter o diagnóstico do nexo. Se era eu tenho psoríase, eu não posso dizer que a minha psoríase foi causada pela CSA. Então, nós não temos conhecimento do prontuário médico dessas pessoas que, por exemplo, foram mencionadas no relatório. Nós não sabemos os casos. Se nós pudermos ter acesso às pessoas, ao histórico, o que temos, sim, um levantamento realizado pela Secretaria Estadual de Saúde, no final do ano passado, que cobriu 900 residências, eu tenho os relatórios escritos, de que não encontrou nenhuma doença que tivesse origem num espaço tão curto de nexo como 2, 3 meses, como se falou. Eram pré-existentes. Então, o que eu tenho para responder para o senhor é isso. Com relação à parte de tratamento de resíduos sólidos, eu não estou apto a responder. A minha área é recursos humanos, eu lido com o ser humano. É uma matéria muito específica, mas se o senhor tem interesse na matéria, podemos colocar em contato com o nosso diretor de sustentabilidade. Depois, gostaríamos apenas de ter seus dados, e-mail e contato. Só sugerir para o presidente que fosse encaminhado para a comissão e eu venho retirar. Tá. Eu poderia só complementar a resposta com uma informação à questão da distância. A área da usina siderúrgica tem 9 km². É uma área muito grande. A gente faz um comparativo, para quem é do Rio de Janeiro, ela é a soma dos bairros de Ipanema e Leblon 2 vezes.
Então é uma área muito grande. O centro, o coração de uma usina siderúrgica é o alto forno, que transforma o minério de ferro em ferro-gusa, e depois esse ferro-gusa é transportado para a aciaria, que nada mais é do que a fábrica de aço. Então ela transforma aquele ferro-gusa, que está aquele material incandescente, em placa de aço, né? Essas áreas, que são as áreas centrais da siderúrgica, estão a 1 quilômetro da primeira residência. Se há essa lei, também desconheço, mas efetivamente a área que poderia, e eventualmente gerou 2 vezes aqui, emissões de pó de grafite, ela fica a 1 quilômetro de distância da primeira residência. Reforçando também, lá é o Distrito Industrial de Santa Cruz. Nós não estamos numa área residencial. Há residências a partir de 1 quilômetro desse ponto central da usina, mas nós estamos no Distrito Industrial de Santa Cruz, ao lado de inúmeras outras empresas como Gerdau, CSN, FCC, Casa da Moeda, Linde, etc. Então, e a gente foi, aquele terreno foi indicado na época pelas autoridades para que a empresa se instalasse ali, né? Então a gente foi convidado a se instalar ali e não foi uma escolha, e instalamos ali de forma muito tranquila, porque era e é um distrito industrial. A questão dos resíduos sólidos a gente encaminha internamente, mas assim, a atividade nossa, ela é a produção da placa de aço. Essa placa de aço, como já foi falado aqui, é 100% exportada para os Estados Unidos e para a Europa. Basicamente não há resíduo do processo produtivo. O processo produtivo, o que há, eventualmente o resíduo de aciaria, da fábrica de aço, ele é reaproveitado no processo. É importante destacar, o Valdir falou aqui superficialmente, quer dizer, todos os gases, todos os vapores são reutilizados, são encanados, são reutilizados e geram uma termoelétrica a 490 megawatts, que é mais do que o dobro do que a empresa necessita. Então, metade desse, só para vocês terem uma ideia, 200 megawatts a gente comercializa no Sistema Interligado Nacional. Isso representa 10% do consumo de energia do Rio de Janeiro. Então, a gente gera 200% do que a gente necessita, justamente pelo reaproveitamento de gases e vapores, e, obviamente, se a gente reaproveita, a gente não emite na atmosfera. A gente faz tratamento de 96% da água utilizada. E os 4% a gente não retorna não para o rio ou canal, mas a gente evapora. Obrigado. Doutor Daniel, alguma colocação? Quando eu vim a esta subcomissão, eu vim absolutamente tranquilo, sobretudo em não basear as minhas informações em recortes de jornais ou pela imprensa. Aliás, eu não ouvi nada da imprensa acerca deste fato. Na verdade, eu estava no exterior cursando mestrado, voltei a titularizar um ofício de tutela coletiva e soube da situação que ocorreu no estado do Rio de Janeiro. E aí fiz um aprofundamento. Mas eu fui numa fonte correta, numa fonte isenta. Esse relatório que li para os senhores é subscrito pela Fiocruz, pela Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, e pela Escola Politécnica de Saúde, Joaquim Venâncio. Tudo que li aqui, na verdade, é um resumo de um relatório de 66 páginas, fulcrado e 161 indicações bibliográficas, a maioria internacionais. Então, assim, eu estou absolutamente tranquilo do que eu estou falando aqui. Inicialmente, quanto aos 3 monitoramentos que está sendo feito simultaneamente, a Fiocruz tem dados acerca desses monitoramentos, né, além dos outros órgãos que eu apontei. Esses dados, como eu disse, é discrepante dos níveis indicados pela legislação nacional e internacional. Isso eu também tenho documentado. Para além disso, eu quero ressaltar que uma siderúrgica no Brasil, o ideal, e é o que a gente espera, é aumento da carga tributária, é aumento dos benefícios decorrentes desse incremento da carga tributária, é o aumento da empregabilidade. Isso é o bônus, mas o ônus está se mostrando muito maior do que o bônus.
muito maior. E a questão da distância do raio de 1.500 metros, o doutor iniciou a fala dizendo que conhece, salvo engano foi isso que ele olhou, conheço esse distanciamento, mas na sequência dá-se a entrever que, pelo fato do Estado Fluminense ter apresentado uma área, e aí, se me apresentou a área para a construção, não interessa a legislação internacional, embora eu saiba da legislação internacional. Então, isso foi admitido. Aqui, em que sentido? Olha, a primeira casa, nesse raio de distanciamento, fica a 1 quilômetro. Né? Então, isso já é, ao meu ver, uma irregularidade que discrepa da legislação internacional. Eu tenho um relatório completo, se Vossa Excelência quiser, eu repasso, mas o que não dá é para minimizar 2 eventos catastróficos que ocorreu em sequência, em período curto de tempo, se avizinha uma licença definitiva, e isso tem que ser melhor estudado. Isso tem que sair. Isso não pode ficar dentro da alçada do INEA e do governo do Estado. Isso tem que extravasar, porque isso é um problema nacional. É óbvio que os efeitos maléficos de eventuais patologias serão sentidos no futuro. Por isso que eu não posso, lendo o relatório, falar, vai acontecer. Poderá acontecer. Mas é grande a probabilidade de acontecer em razão do histórico de situações que já ocorreram em situações semelhantes em diversos países do mundo. Então a situação é preocupante, o meu discurso não é alarmante, mas é um discurso de, parem, atenção, tem que se estudar isso de forma mais aprofundada. A Defensoria Pública da União vai expedir ofício a todos os órgãos envolvidos nesta situação, todos, também para a União, para o INEA, para a Secretaria de Saúde, para procurar se inteirar, embasar futuro e eventual ajuizamento de ação civil pública, onde o pedido mais extremado seria a paralisação da fábrica. E falo isso sem nenhum medo, porque eu não tenho nenhuma ligação com algum braço político, alguma visão ideológica, nada disso. Eu passei em um concurso público para defender o pobre e aquele miserável, aquele que tem a sua casinha de 2, 3 quartos, de 1 quarto, né, que mora ali ao lado, em Santa Cruz, ao lado desta siderúrgica. Então, se a Defensoria Pública tiver que tomar alguma atitude, ela não vai ser brecada por ninguém. Graças a Deus temos esse histórico de autonomia e continuaremos a ter. Né? A parceria que a Defensoria almeja com o Congresso Nacional é para a criação de cargos. Aí eu volto a fazer a propaganda. Né? Criem mais cargos de defensores, porque o Brasil precisa de defensores públicos exatamente para combater situações como essas. Então, o que falei aqui não foi leviano, falei com segurança, com propriedade, porque é fulcrado num relatório oriundo de 3 instituições sérias. Ontem eu requisitei esse documento, ontem esse documento chegou ao meu gabinete, pelo poder de requisição que um defensor público federal tem, exatamente sempre em prol da sociedade. São essas as considerações. Bom, é lógico que o assunto é de extrema relevância para toda a sociedade brasileira, e algumas preocupações nos vêm. A primeira é o convite para Santa Cruz. É lógico que Santa Cruz é uma região de baixo IDH e que outras indústrias já estavam lá. Como que se deu esse convite, na verdade, para a CSA se instalar em Santa Cruz? A gente percebe uma certa coincidência quando grandes empresas chegam com benefícios para uma população de certa carência, de baixo nível socioeconômico. E aí o dano ambiental ou dano à própria saúde acaba sendo um tanto quanto contemporizado pelo ganho financeiro e econômico que isso acaba trazendo para aquela comunidade. É lógico que a própria comunidade não tem condições, muitas vezes, de fazer esse julgamento, até porque a situação imediata é de algum grau de conforto. Entretanto, com o passar do tempo, a questão da saúde, ela acaba se tornando assim, célere em apontar os danos para a saúde de toda a população. Existem algumas denúncias, e que são fatos, e todos os senhores sabem, de alguns processos que a CSA enfrenta. O que a gente quer aqui, nesse momento, é dar todo o direito ao contraditório,
para que a gente possa, em nome da saúde do trabalhador, em nome da saúde ambiental e da sociedade brasileira, fazer algum relatório que possa ser fruto da realidade da discussão. Bom, Instituto Estadual de Meio Ambiente, INEA, multa a CSA em 1,8 milhões por poluir o ar com material particulado. Matéria publicada em 24 de agosto de 2010. A Companhia Siderúrgica do Atlântico será multada novamente por poluição ambiental, publicado em 28 de dezembro de 2010. E assim uma série de reportagens até o momento em que agora, em julho de 2011, o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou por crimes ambientais, segunda-feira, a Uzi Minas e quatro de seus prepostos. Não vou ler o nome, desnecessário. A siderúrgica foi alvo de 2 denúncias oferecidas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, em novembro de 2010 e em maio desse ano, por gerar poluição atmosférica capaz de provocar danos à saúde da comunidade vizinha, entre outros crimes ambientais. Que tipo de ação a CSA já vem tomando? Com certeza ela já vem tomando. E que tipo de posicionamento a gente hoje pode oferecer à sociedade? Um outro questionamento aí é bastante pertinente. É lógico que a CSA é uma empresa, é uma indústria de vulto internacional. E é lógico que as regras também da Europa, da Alemanha, também servem para um país, até porque dano ambiental em qualquer território universal. E por que então não respeitar esse critério de 1,5 km das residências? Só essas duas ponderações. Bem, eu continuo dizendo que do ponto de vista de 1.500 metros, esse aspecto não figurou como um aspecto por parte da CSA, porque isso não é de conhecimento ou não foi de conhecimento de quem projetou. Se as autoridades locais ou brasileiras têm esse conhecimento, deveria ter sido exercido esse fato. Mas, na realidade, como foi colocado pelo colega aqui, a distância dos nossos equipamentos de produção, eles estão no mínimo com 1 quilômetro de distância de lá, mas é uma medida agora que não me vem ao caso. Essa pergunta eu não consigo agora lhe responder. Com relação à instalação da CSA, do ponto de vista tecnológico, eu espero que esteja gravando isso aqui, se o senhor, Vossa Excelência, olhar para a estrutura siderúrgica, é a mais moderna que tem. Nós tivemos lá a visita da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com 6 professores, onde o que tinha menos tinha um pós-doutorado, em metalurgia e materiais. Eles foram nos visitar, voltaram, se ofereceram espontaneamente para emitir um laudo dizendo que a CSA é uma empresa de siderúrgica que nasceu no estado da arte. Os professores vão dizer, então por que vocês têm esse problema de poeira e grafite? Por quê? Quando eu disse que o grafite, ele é do metabolismo do ferro gusa. Toda a siderúrgica do mundo, ela tira o gusa do alto forno, que é uma panela de pressão. Nós estamos falando aqui de cada panela com 400 toneladas de ferro a 2.000 graus, ferro quente. Ele caminha por um equipamento até a aciaria, que lá na aciaria ele recebe um tratamento térmico para virar aço. Quando você tem qualquer problema no meio do caminho, que é problema natural de acontecer, você retarda um processo lá da cura do aço, ou você tem aqui uma carga que não pode ficar dentro do forno, você vira no que o senhor leu de pit de emergência, que é o posto de emergência. Esse posto de emergência, se vocês pegarem, eu não trouxe, infelizmente, via Google, toda a siderúrgica do mundo, vocês vão ver o posto de emergência. Ele é uma emergência mesmo. Ele é porque você não pode deixar aquele gusa esfriar. Ele vira um bloco, e se ele tomar água fria, ele espirra. Então você vira no poço para ele ficar inerte. Nesse processo, o gradiente dele de esfriamento, ele solta o grafite. Nós estamos investindo 100 milhões de reais na busca de contenção do grafite internamente. A solução, não existe solução no mundo para isso. Nós estamos estudando se uma cortina metálica magnetizada consegue segurar esse grafite lá dentro. Esse é o espectro nosso. Então, nós não fizemos uma siderúrgica no Brasil, a ThyssenKrupp, desprezando lei internacional. Pelo contrário, ela foi além.
parece paradoxal falar isso aqui, diante dos fatos de imprensa que o senhor tem, de imprensa, mas o fato é que nós temos plena tranquilidade em afirmar que a siderúrgica ela é bem construída. Agora a pergunta por que ela foi para o Rio de Janeiro, eu lamento, mas eu não estava na época. Eu também não, mas a empresa estudou diversos locais para se fazer essa siderúrgica, no Brasil e no exterior, e as condições logísticas da Baía de Sepetiba, a empresa tem um porto próprio lá, foram favoráveis à instalação da fábrica naquela região. A localização específica do terreno, porque é a zona Distrito Industrial de Santa Cruz. Gostaria de aproveitar a ocasião e convidá-los todos, Vossa Excelência, Defensoria Pública, para visitar. Porque uma coisa é você ler um recorte de jornal, ou uma matéria na internet, ou inclusive um estudo, eventualmente feito pela Fiocruz e outras instituições, e outra coisa é ir conhecer a siderúrgica, conhecer a comunidade vizinha, visitar os locais e, inclusive, conhecer os projetos sociais que a gente tem feito na comunidade. Eu acho que deixo aqui registrado, convite a qualquer momento, a gente está de portas abertas. Ontem recebemos o ministro Carlos Lupe do Trabalho, esteve nos visitando ontem pela manhã, gostou muito do que viu. O convite aqui está aberto a todos. Antes de franquear a palavra ao deputado Leonardo Quintão, quero saudar e registrar a presença da vice-prefeita de Macaé, a senhora Marilena Garcia, que está aqui conosco. Deputado Leonardo Quintão, por gentileza. Muito obrigado, presidente. Quero parabenizar Vossa Excelência, que é relator, está presidindo a comissão, né? Quero saudar aqui os nossos convidados, o senhor Valdir Monteiro, que é o senhor, né? Diretor de Recursos Humanos da Companhia Siderúrgica do Atlântico, CSA, o Flávio Chantri, gerente de comunicação da companhia, da CSA. Senhor presidente, minha fala vai ser breve, porque eu sou do estado de Minas Gerais, um estado onde o setor siderúrgico é muito forte. E específico a cidade de Ipatinga, onde nós temos a Usiminas, né? E eu recordo, a cidade de Ipatinga foi criada porque a Usiminas se instalou ali, né? E eu fui criado naquele ambiente, né, com a criação da siderúrgica. Da mesma maneira que a CSA, ano passado, né, ela iniciou suas atividades e está ali iniciando a sua produção, né, gerando emprego, gerando riquezas, pagando os impostos em dia. E eu digo que há 40 anos atrás, quando a Usiminas surgiu, o setor siderúrgico ainda não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Então, qual é o paralelo que eu quero colocar aqui, doutora Luísa? O que era o setor siderúrgico há 50 anos atrás no Brasil e qual é a técnica hoje utilizada pelas empresas, as grandes empresas. Uma delas, a CSA, que já entrou nesse novo mundo, né, com novas técnicas de produção siderúrgica. Naquela época, a técnica, a tecnologia disponível, doutor Valdir, não era a melhor possível. Não apenas no Brasil, no mundo inteiro. Realmente, à época, eu lembro que havia uma grande reclamação da comunidade, da cidade de Ipatinga em específico, com partículas, né, uma situação muito difícil. Mas nos 40 anos, né, as tecnologias elas evoluíram muito. E hoje eu digo que em Ipatinga, a Usiminas, ela tem evoluído muito. E as reclamações da comunidade, eu diria, não vou dizer que está ao nível de zero, mas está a um nível de muita discussão e de praticamente zero. Por quê? Porque tudo que foi demandado neste período pela própria comunidade, nós temos os vereadores, né, das cidades, a própria prefeitura, tá, a prefeita de Macaé aqui presente também, né, tem sido cumprido pelo setor siderúrgico, a Usiminas em específico. E eu acompanho de perto isso, o setor siderúrgico, porque é um setor que nós, de Minas Gerais, nós temos um grande respeito. Respeito por quê? Porque um setor, quando é demandado, ele responde pela demanda. E, no caso, nós estamos discutindo aqui a demanda ambiental, né? E o exemplo que nós temos da Usiminas em Ipatinga,
é um exemplo muito bom de diálogo com a comunidade, de respeito com a Prefeitura, com a Câmara de Vereadores, Ministério Público que se faz presente também. Então, o que eu vejo é que hoje nós temos a tecnologia, e eu conheço o projeto da CSA. Foi utilizado ali a melhor tecnologia disponível no mundo para a produção, né, de aço no estado do Rio de Janeiro. Nós queríamos que a CSA fosse para Minas Gerais, lutamos para isso, mas nós perdemos para o estado do Rio de Janeiro. Então, senhor presidente, o debate aqui ele é pertinente, mas eu lamento, e o representante do Ministério Público, eu não tenho o nome. Oi? Doutor Daniel Macedo. E eu respeito muito o Ministério Público. Eu acho que, através do diálogo, a gente acha a solução. Mas eu quero, doutor Daniel, dizer que nós não podemos nem cogitar fechar uma empresa do porte da CSA, empresa nenhuma no Brasil, né? Porque isso prejudica a comunidade, os investimentos. Ao doutor Daniel aqui, muito obrigado. Está aqui. Os investimentos que foram feitos foram bilionários, e a técnica que é utilizada na CSA, você praticamente não encontra na Uzi Minas, você não encontra na Gerdau, porque são plantas antigas. E esta empresa foi construída com a melhor tecnologia que existe disponível no mundo, né? E eu conheço de comunidade, e estou usando o exemplo aqui de Ipatinga, porque na época que foi construída a usina, lá atrás, realmente a técnica na época não era a melhor possível, gerava muitos problemas de partículas para o trabalhador, para a comunidade, mas se aprimorou. Mas quando você está comparando uma planta nova hoje, que foi inaugurada há apenas um ano, com plantas antigas que nós temos no Brasil, e não há nenhum debate no Brasil discutindo Uzi Minas, Gerdau, né? E o que eu quero trazer aqui, que a cultura siderúrgica que está entrando ali naquele local, ela precisa ser conhecida, né? Tanto pelo Ministério Público local, pela comunidade local, porque nós, em Ipatinga, nós conhecemos muito bem. E os benefícios com a planta dessa traz para a cidade, eles são imensuráveis. Benefícios que geram não apenas o emprego direto, mas são milhares de empregos indiretos que são gerados ali de fornecedores na área de transporte, alimentação, né, hospitais que estão melhorando porque a siderúrgica vem. Então, toda uma rede tem que ser montada para atender os seus profissionais. Então, eu digo aqui com bastante tranquilidade que eu conheço a técnica que a siderúrgica ela foi implantada, que o projeto foi apresentado aqui no Congresso, acho que 2, 3 anos atrás, através do Instituto Aço Brasil, né? Então, eu digo, porque eu conheço da situação da Uzi Minas, da Gerdau e de várias outras plantas em Minas Gerais, que as siderúrgicas, elas sentam, dialogam, como vocês estão fazendo aqui, mas não há nenhum problema do âmbito que não possa ser controlado, que já está sendo feito com a técnica existente no mundo. Agora, se nós formos discutir mineração, né, vamos passar para o outro lado. Mineração degrada o meio ambiente. Dizer que quando tira o minério não fica o meio ambiente degradado, fica. Mas dentro de um parâmetro que é sustentável para o desenvolvimento do país e desenvolvimento do mundo. O setor siderúrgico, os trabalhadores que trabalham ali na planta, recebem todos os equipamentos necessários. Porque nós estamos discutindo aqui um setor que tem um sindicato muito forte, eu diria um dos mais fortes que existe no Brasil hoje, que é o Sindicato dos Trabalhadores, que trabalham com os trabalhadores, que tem ajudado e muito nesse diálogo com a empresa. Então, quem sabe nós podemos fazer uma visita em loco, que esta comissão vai ver que o setor siderúrgico hoje do Brasil é um setor que mais, eu não diria que o mais, não, um dos mais que respeitam a qualidade de vida do trabalhador no seu local. E eu quero aqui pedir a vocês que convide esta comissão, porque quando você entra numa planta siderúrgica aqui no Brasil, você vai ver que é uma planta que respeita o trabalhador, que muitas das vezes você não vê a qualidade de respeito ao trabalhador, que vê no Brasil, você não vê na Europa, não vou dizer nem China, não vou dizer nem Estados Unidos. Tamanho é a condição de diálogo
que o Sindicato Trabalhador tem no Brasil. Agora, debater para melhorar sempre é bom. Mas é bom dizer também que nós temos que defender setores da nossa economia que geram empregos, que geram, pagam os impostos em dia e que estão trabalhando dentro da legislação brasileira, senhor presidente. Né? Se nós temos que discutir a legislação, vamos debater. Mas eu lamento muito, numa comissão de tamanha importância como esta aqui, da qual, infelizmente, eu não faço parte, eu sou apenas um convidado, mas faço parte da Comissão de Minas e Energia, onde a gente debate muito também a questão da mineração, que vai ao encontro do setor siderúrgico. Nós dizemos aqui de fechar uma empresa, discutir, até levantar a hipótese, né, de discutir, não, nós temos que fechar para ver se está respeitando o trabalhador. Eu digo aqui que esta empresa respeita o trabalhador, porque eu conheço o setor siderúrgico do Brasil, respeita o trabalhador, dá todos os equipamentos necessários para a qualidade de trabalho do trabalhador na planta, e se vocês forem ver os equipamentos que tem nessa empresa hoje no Brasil, por se tratar de uma siderúrgica nova, nós não temos em outra siderúrgica, porque são plantas antigas, que já têm um nível de convivência muito boa com a comunidade. O que nós temos que debater, eu vejo, é levar a cultura siderúrgica para a comunidade em volta, para entender o que é uma siderúrgica, né, para a comunidade entender o que é o setor siderúrgico, né, para mostrar para a comunidade em volta, né, mostrar para o trabalhador também, com o trabalhador jovem que está começando ali no trabalho, as técnicas implantadas nessa planta, que é a mais moderna do mundo. No Brasil não tem mais nada mais moderno de equipamento que existe nessa planta. Então, senhor presidente, eu já estou concluindo, eu deixo a minha sugestão para, quem sabe, a empresa possa convidar essa comissão para uma visita em loco, para ver ali a maneira que o trabalhador é tratado, o ambiente que ele trabalha, e também a comunidade, ela está agora entendendo da cultura, porque uma planta como esta, certamente, ela gera empregos, mas gera também, né, fluxo de automóveis, que não é apenas a planta que gera isso, é um fluxo de trabalhadores que entra e sai, né, de uma planta dessa, então aumenta tudo, aumenta a demanda de tudo. E isso tudo, né, muitas das vezes, cai na mão do mais importante, do mais rico, que é a empresa. E isso nós temos que defender. Defender o trabalhador sempre. Defender o Estado sempre. Defender o município sempre. Mas nós não podemos nunca discutir, paralisar uma produção por mera especulação. Eu acho que o debate é bom, mas nunca acusar sem provas, nunca acusar sem ter um parâmetro concreto. Porque se nós discutimos paralisar uma planta como essa, todo o setor siderúrgico do Brasil tem que parar, todas as indústrias do Brasil têm que parar. Porque todas as indústrias, elas têm os seus problemas, mas geram muito mais riqueza do que as dificuldades na sua produção. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Então, essa comissão se sente honrada com vossa presença, mas essa opinião é a opinião de nossos convidados. Essa casa é caso contraditório. Da mesma forma que o doutor Daniel se posicionou, vossa excelência se posiciona, e essa comissão está aqui para ouvir todos os posicionamentos. Bom, alguma das pessoas no plenário quer se posicionar? Algum questionamento? Bom, vou agradecer mais uma vez a presença de todos os senhores, dizer da importância desse momento para que a sociedade brasileira ela tenha percepção do evento, da importância que é a CSA, mas também dos acontecimentos que têm sido reportados pela mídia nacional. Agradeço os senhores e convido para que possam finalizar a participação com 1 minuto para cada um, se desejarem. Vossa Excelência, nós que agradecemos essa oportunidade para esclarecer alguns e, conforme solicitado aqui pelo deputado Quintão, reiteramos o convite, não só à comissão, como a Defensoria Pública, como os presentes, como qualquer deputado, como qualquer pessoa, aliás,
um comentário. No domingo, né, anteontem, fizemos um evento para a comunidade do entorno, né? Fizemos um evento chamado CCA Social, em parceria com o SESI. E nós atendemos 13 mil pessoas. A comunidade do entorno moram 22 mil pessoas. Então, mais de 50% da comunidade esteve presente no evento domingo. E nós abrimos ali um programa de visitação para a comunidade. E mais de 500 pessoas, voluntariamente, da comunidade, se inscreveram nesse programa, que a gente vai colocar em andamento a partir da próxima semana, recebendo grupos de visitantes ali da comunidade do entorno para conhecer a nossa operação. Reitero novamente o convite à Subcomissão de Saúde do Trabalhador e obrigado pela oportunidade. Excelência, muito obrigado pela oportunidade. Como eu disse, eu acho que eu saio daqui satisfeito de poder ver essa sua disposição em entender o processo que seca a CSA, porque eu acho que, assim como os senhores, em outra atividade profissional, estão acostumados, no momento a gente é primeiro acusado na imprensa, para depois a gente ter conhecimento do fato. Eu acho que talvez seja muito natural isso para vocês que habitam essa casa, mas eu fico satisfeito com a oportunidade. É claro que todo mundo que vem representar a empresa fala coisa boa da empresa, fala coisa bonita da empresa. Tenho certeza que a gente pode até dourar a pílula, mas não somos ignorantes com a realidade que nós temos dentro da casa também. Mas, por um outro lado, se a gente também não se sentir um pouco positivo em relação ao que nós estamos fazendo, não há como sobreviver num momento desse, com a idade que eu tenho, com a experiência que eu tenho. Então, muito obrigado mais uma vez, é uma satisfação. Eu reitero em nome de toda a diretoria da CSA que o senhor nos deu o prazer da visita, acompanhar seus colegas. Obrigado. A Defensoria se sente honrada com o convite. Apenas encerrando com observação. Se a CSA tem todo o aparato tecnológico, estrutura, se os empregados estão satisfeitos, eu acredito que vou visualizar isso quando for visitar, por que não conseguiu impedir 2 desastres ambientais? Para além disso, não conseguiu frear as eventuais patologias que somente no futuro se farão ser sentidas. É um paradoxo, no meu ver. É óbvio que a CSA vai buscar o apoio da população nesse momento, mas para daqui a um tempo, eu espero que os hospitais, eu espero que essa população não busque o apoio dos hospitais. E a Defensoria está lutando por aquele povo que lá está e vai continuar lutando de forma contundente e independente. Agradeço mais uma vez a honra de ter sido convidado, os representantes da CSA que falaram muito bem, de uma forma delicada, puderam expor muito bem o seu ponto de vista, a presença dos deputados federais e dos demais presentes aqui. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado a todos, boa tarde.